pessoal, então eu tô aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. A gente já tá com um mês e um pouquinho de projeto. E antes de começar a falar o tema desse vídeo, eu queria agradecer para as pessoas que estão seguindo no Instagram e curtindo a nossa página e se inscrevendo no canal. A gente já tem 1000 seguidores no Insta, 1000 seguidores na página, então isso é um feito bem grandioso e a Renata tá aqui atrás vibrando. Porque, enfim, é um projeto que de alguma forma ele não tem um grande financiamento, assim, a não ser uns dinheirinhos que eu mesma coloco para promover alguns posts e tal, então é muito bacana ter essa receptividade. E receptividade não só das curtidas, né, porque muitas vezes a gente curtir não significa grande coisa, mas das interações que eu tenho recebido. Então tem muita gente que tem procurado, mandado mensagem, dito que os vídeos estão legais, dando sugestões de outros vídeos. Venho aqui pra falar hoje de alguma forma triste, assim, mas porque eu não tô pensando só em impossibilidades pro canal, né, então tipo, eu não acho legal quando acontece alguma coisa ruim, porque vai me render um vídeo. Então eu venho aqui falar assim, um pouco triste sobre isso, mas recentemente em Porto Alegre, acho que umas 2 semanas, tinha uma exposição acontecendo no Santander Cultural, no centro de Porto Alegre, que era a exposição Queer Museum, é isso? Falei certo? Minha professora de... Aliás, a pessoa que deveria ser a minha professora de inglês está atrás da câmera, deixa eu ver se ela me faz um certinho, tá certo. Então essa exposição, e eu até fui buscar no Wikipedia o que significa o tal do queer para conseguir trazer uma fundamentação exata. Então o queer é uma palavra proveniente do inglês usada para designar pessoas que não seguem o padrão de heterossexualidade ou do binarismo de gênero. Tem um livro da Butler que fala sobre isso, um dia eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas a partir do que aconteceu com essa exposição, então ela foi censurada e ela foi suspensa, então o Santander Cultural vetou a exposição. Isso me fez fazer o vídeo, então, como uma forma de falar sobre o assunto e também, assim, um pouco para trazer um conceito que eu já queria falar aqui, que é o conceito da heteronormatividade, que é do Foucault. Esse conceito tá nesse livrinho aqui, no Microfísica do Poder, e tá em outros 2 livros, aliás, 3 livros dele, assim, espalhados, que são os livros, eu tô com eles aqui, que são os da história da sexualidade. Então a história da sexualidade tem 3 livros e esse tema é tratado também. Sobre a heteronormatividade, o que acontece? Como o nome sugere, a heteronormatividade, então é a norma de ser heterossexual, né? Como ela surgiu? Algumas pessoas atribuem o surgimento da heteronormatividade já lá na Bíblia. Se a gente for olhar na Bíblia no Velho Testamento, em Levítico e daí no Novo Testamento em algumas outras passagens, a gente vai ver alguns trechos que falam sobre falam sobre a heterossexualidade porque recriminam ou tentam abolir a homossexualidade. Então o que aconteceu? Lá pelas tantas, quando surgiu a moral judaico-cristã, rolou uma reunião, né, o chamado concílio, e num desses concílios, não rolou apenas um, foi definido que existia um povo pagão, né, esse povo não foi definido no concílio, ele já existia, mas existia um povo pagão que entre os seus atos pagãos estava o ato homogenital, que o que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Então isso estava lá nesse povo pagão. Quando surge a moral judaico-cristã, o que a moral judaico-cristã tenta fazer? Separar o cristão desse povo pagão. Então tudo que era praticado como ato pagão passou a ser censurado na Bíblia. Então, nesse pacote foi a homossexualidade tratada como errado por causa dessa relação. Hoje a gente não tem mais essa relação pagão-cristão, mas mesmo assim, porque ela é uma relação sócio-histórica, mas mesmo assim muitos ainda, de alguma forma, censuram a homossexualidade baseados nisso. Outro dado que é importante deixar claro, assim, é que lá na Bíblia e nesses cultos pagãos não estava se falando de
de amor entre pessoas do mesmo sexo. Eram relações sexuais, então eram atos homogenitais e não homoafetividade. Então são coisas diferentes também, que claro, se complementam, porque pessoas que se amam eventualmente fazem sexo. Então esse é um ponto que eu quero falar. Daí, o que aconteceu? Isso vem muito da nossa história, assim, tá lá na Bíblia, né, e vem sendo executado. Então as nossas leis surgem disso, o que a gente concebe como família tá lá nisso também, tá? Esse é um ponto que eu queria dizer, estou aqui com os meus papeizinhos. O outro ponto que eu queria dizer, então, essa exposição incomoda por quê? E aqui é o segundo ponto do vídeo. Não é porque tem cenas de sexo, ou porque senão a novela das 9 ia incomodar também, porque senão tudo ia incomodar, as revistas iam incomodar, os jornais iam incomodar. Então não é isso. Eu vi que algumas pessoas nas redes sociais postaram falando da censura, porque a censura existe, ela precisa ser executada e tal, mas a verdade é que não é isso que está sendo discutido ali. Por que os conservadores da nossa sociedade se incomodaram tanto com uma exposição queer? Por quê? Porque existem relações de poder. Então, de fundo, assim, o que incomoda é que, se a gente for pensar na arte, a gente tem, assim, eu até sobre a música clássica, né? Então a música clássica, alguém, né, uma minoria branca, burguesa, de origem europeia, certamente, definiu qual seria a nossa música clássica. A norma culta, que a gente já falou num vídeo anterior, também foi definido por essa minoria. E se a gente for pensar as obras de arte, assim, na sua maioria, elas são a expressão desse público, né? Do heteronormativo, do branco, do colonizador, do europeu, da família tradicional. Então, no momento que uma exposição dá voz para esse, se a gente for usar aqui a Spivak, né, dá voz para esse subalterno, que é o sujeito queer, é óbvio que essa exposição vai incomodar, porque a arte, ela sempre foi um vetor de dividir os povos, né, de botar o que é bom e o que não é. Então a arte que a gente vê nos museus, as belas artes que a gente chama, as belas artes nunca foram do operário, nunca foram do pobre, nunca foram do povo colonizado, não, era sempre do colonizador, do rei, né, dos altos escalões da nossa sociedade. Então no fundo, o que incomodou realmente a existência dessa exposição é porque ela dá voz, né? Se a gente for de novo usar a Spivak lá, ela dá voz pro subalterno, né? Então é uma exposição que retrata o queer. E por isso que isso incomodou tanto. Ainda teve muitas pessoas que falaram sobre a censura e tal, e falavam da ética, da moral, das leis. Esse é o último tópico do vídeo. A ética, a moral e as leis também foram construídas e também fazem parte desse ambiente de relações de poder. Então não se enganem, a moral que a gente vive, assim, ela não é um pacto entre todos, não rolou uma reunião em que todos foram ouvidos e a gente construiu uma moral. Não, essa moral foi imposta e muitas vezes os discursos usam dessa moral para discriminar exposições como essa que aconteceu no Santander Cultural. Então, nesse vídeo eu espero ter conseguido passar um pouco assim do que eu imaginei, falar sobre a exposição e sobre a heteronormatividade. É isso e até a próxima!